Glória a Deus, né? Louvado seja o Deus Todo-Poderoso e o Deus Eterno. Bendito seja, né, o nome do Senhor, né? Louvado seja o Deus maravilhoso. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite, né? Louvado seja o nome do Eterno, não é? E de Yeshua HaMashiach Menetzeré, Jesus Cristo de Nazaré. Deixa só eu dar uma levantadinha aqui no meu celular para ficar um pouquinho melhor. Aí assim, inclinar ele um pouquinho mais para cá. Opa, tem que me obedecer. Obedeça, celular. Bom, agora eu tenho que procurar aqui os irmãos. Eu vou tirar aqui o celular um pouquinho, daqui do pedestal, só para fazer isso aqui e achar um irmão aqui, deixa eu ver se eu acho ele, que é o irmão José Fletter, que é uma pessoa que eu estou chamando aqui, e deixa eu só ver quem é que está aqui, aqui, deixa eu ver se alguém, opa, saí do Facebook, voltei, eu tenho que tirar aqui um pouquinho, deixa eu ver quem é que está online aqui, não estou conseguindo ver. Bom, eu vou procurar aqui o irmão José Fletter, que é um amado de Deus, é um pastor muito querido, né? Ele e a sua esposa Miriam são uma bênção de Deus, são os escolhidos, The Chosen. Os The Chosen têm muitos insights do céu, tem muitas coisas de Deus. Deixa eu jogar o nome dele aqui, deixa eu ver. José, opa! Oh, meu pai, funciona. Esse teclado aqui, às vezes, ele é uma bênção. José, eu acho que é Fletter. Será que eu acho isso? José Fletter. Será que eu acho? Vamos ver. Não apareceu não consegui achar. José Fletter. Ou José Fletter. Opa, só um minuto, ver se eu acho ele. É difícil achar. Eu não consigo achar, não. Bom, tem vários José aqui. Vê se eu acho ele aqui. Só um minuto, pessoal, que eu tô querendo achar uma pessoa aqui muito especial. Já tá tarde, daqui a pouco você vai dormir mesmo, né? Não tem problema. José, não tô conseguindo achar ele, não. Bom, tudo bem. Sem problema. Oxe. Mas vamos dar sequência à nossa live de hoje, né? Deixar assim. Aqui, ó. Acho que assim segura bem, né? Assim, assim. Acho que assim vai segurar bem. Bom, vamos dar então início à nossa live de hoje e que a proposta dessa porção, né, desse momento de refeição, esse momento de alimentação não do maná físico que veio dos céus. Não é essa a alimentação. Essa alimentação nessa noite é uma alimentação espiritual, né? A palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Hashem, que procede dos céus, que procede também do seu enviado, Yeshua, Jesus, o Cristo. Só encostar aqui um pouquinho. Pronto. Né? Bom, daqui a pouco eu falo sobre esse texto, não é? Em hebraico.
eu quero falar com você sobre duas palavras: ladrão e sequestrador. Sequestro. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns sequestros que ganharam grandes proporções a nível de mídia, marketing e publicidade. Tivemos um sequestro do então já falecido, saudoso empresário Antônio Hermínio de Moraes, não é? Ou, perdão, Antônio Hermínio não. Tivemos o sequestro em 1900 e, deixa eu ver, acho que foi em 1989, né? O Abílio Diniz, um empresário de sucesso. O Abílio Diniz, em 1989, né? Ele ficou sob cativo, ficou sequestrado, acho que durante aí uns 6 dias, não é? Em poder dos sequestradores. Depois tivemos o sequestro no Rio de Janeiro, um ônibus, o ônibus lá, 174, com vários passageiros dentro, virou até filme, né? Em que uma professora foi alvejada, né? Ali. Tivemos também um sequestro do Washington Oliveto, teve o sequestro do irmão do Zezé de Camargo e Luciano. Houve vários sequestros, assim como acontece hoje, né, que a demanda é tão grande devido ao aumento de ladrões, sequestradores, não é? Da violência urbana nesse país. Enfim, um dos maiores sequestros também que já se houve na história dos Estados Unidos foi o sequestro, não é? Que conseguiu também pegar um ônibus, o sequestrador, na cidade de Chowchilla, fica na Califórnia, nos Estados Unidos, não é? Em 15 e 16 de julho, olha, de 1976. Esse foi um dos maiores sequestros lá nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Numa cidadezinha chamada Chowchilla, não é? Os sequestradores conseguiram sequestrar um ônibus de crianças, não é? De adolescentes, e com o motorista, 26 crianças, ou 27 junto lá com o motorista. E colocaram essas pessoas dentro de uma enorme caçamba, num buraco cavado na terra. Mas conseguiram escapar. Esse foi o maior sequestro nos Estados Unidos, né, na Califórnia, em questão de quantidade de pessoas, né? Depois teve um outro sequestro, que foi da Jaycee Duggar. Jaycee Duggar, ela ficou sequestrada, ela ficou sob cativo, não é? Desde 1991 a 2009. Olha quanto tempo essa moça ficou sob o sequestro, né, em cativeiro. Mas a gente fala sobre essas coisas, sobre o sequestro. E sequestro, ele nunca é bom. Sequestro é um crime hediondo, né? Já aqui, ó, já descrito tanto no Código, deixa eu ver aqui, cadê o livro? Aqui, ó, tanto no Código Civil, né? Eu tenho aqui o Código Civil, né? Tanto no Código Civil brasileiro, que na verdade não vai falar sobre sequestro. Mas esse pequenininho aqui tem Constituição, tem a Constituição Federal, e tem também o processo civil penal, legislação complementar. Tem a Constituição, tem o processo, tem o Código Civil e também tem o Código Penal, não é? Muito bem. Para
você entender aonde eu quero chegar. A diferença, não é? Entre sequestro e o sequestrador. Vamos começar falando sobre o ladrão. Tem tudo a ver, estão todos interligados dentro da palavra que o Espírito Santo colocou hoje no meu coração, ok? Eu peço encarecidamente que você possa, não é? Compartilhar o máximo que você puder nos seus grupos, nas suas redes sociais, essa mensagem de hoje. Eu deixei para fazer essa mensagem um pouco tardinha, assim, não é? Já às 22, às 23, não é? Horas, porque você já tem gente que assistiu aí o seu jornal, sua novela, seus programas, seu esporte, e agora pode me ouvir e assistir, ver e ouvir com atenção, tá bom? Pois bem, ladrão é aquela pessoa que subtrai de outra pessoa, geralmente bens materiais, não é? De forma ilícita, conforme reza o nosso artigo do Código Penal, o artigo 155, 155, né? Pega algo sem violência ou grave ameaça, né? Isso é caracterizado no Código Penal como furto, artigo 155. 155 é o furto. Já o roubo, furto é uma coisa, roubo é outra, né? O roubo já está no artigo 157, quando de violência ou grave ameaça para pegar algo, né? Essa é a diferença no nosso Código Penal, na nossa jurisprudência do nosso país. Você vai entender como todas essas palavras, ladrão, artigo 155, né? Artigo 157, o furto e o roubo. Furto é quando alguém pega algo sem que você veja, mas que não cause nenhum dano físico, não tem ameaça, não tem apresentação de grave ameaça com uma arma de fogo ou com arma branca, né? No caso, faca, né? Objeto pérfuro-contuso que pode furar, ferro, madeira, pedra, o que for machucar, lesar, né? A sua integridade física, cortar, rasgar, furar. Isso é o roubo, né? O roubo é quando de violência ou grave ameaça para pegar aquilo que a pessoa quer, sua carteira, seu carro, seu celular, etc. Já o furto não, o furto ele entra na sua casa, você não vê, tal, aquela coisa. Furto 155 e roubo 157. Tudo isso aqui, quem comete é o criminoso, quem comete é o ladrão, descrito, não é? Agora, e o sequestrador? E o sequestrador? O sequestrador é aquele indivíduo, né, aquela pessoa que priva alguém de liberdade contra a sua própria vontade, né? Geralmente para obter, né, vantagem, né? Que vantagens são essas que o sequestrador quer? Ele priva a pessoa da liberdade. A pessoa está andando, ele aborda, ele imobiliza, ele amarra, ele põe um capuz, ele coloca dentro de um carro, né? E leva a pessoa para um lugar escondido, um cativeiro, priva a pessoa da sua própria liberdade para alcançar os seus objetivos. Quais as vantagens que o sequestrador deseja do refém, não é? Da vítima? Dinheiro, troca, vingança, etc. O Código Penal brasileiro vai catalogar esse tipo de crime hediondo, né, como o artigo 148, 148 do Código Penal brasileiro. Nós temos aí, então, o crime de sequestro e cárcere privado, né, quando o sequestro tem a finalidade de pedir dinheiro, né, para libertar o refém, para libertar a vítima. Entenderam? Chama-se também de extorsão mediante sequestro. Já é o artigo 159.
148, o artigo 148 é o crime de sequestro e cárcere privado. Quando o sequestro tem a finalidade de pedir dinheiro para libertar a vítima. Chama-se agora, o outro chama-se de extorsão, não é? Mediante o sequestro. Já o artigo 159, não é? Que é a extorsão mediante sequestro. E tem casos também de patrimônios por meios de resgate. Olha só isso. Mas o que o artigo 155, 157, 148, 159 tem a ver com a nossa live de hoje, especialmente com a palavra de Deus, com a Bíblia hebraica, a Taná, e também a Bíblia conhecida como cristã, o Brit Hadashah, o Novo Testamento. O que essas palavras, esses artigos estão interligados, né, entre o livro de Matatiahu, ou seja, Mateus 23:15, não é? E a palavra correr em hebraico, que é resgate, e com ladrão, com sequestro, com sequestrador e também com as escrituras. O que isso tem a ver conosco hoje, irmão bem? Então vamos lá, vamos entender essa transmissão de hoje, esta palavra de hoje, tá bom? Deixa eu só explicar uma coisa, que teve um abençoado aí, que deixa eu abaixar aqui um pouquinho para ver se você consegue ver. Deixa assim, aí. Tem um abençoado aí que mandou uma mensagem achando que isso daqui, ó, vou iluminar lá o chão, achando que isso daqui seria cigarro, ou bituca de cigarro. Irmãos, aqui, eu tenho aqui na minha casa, por causa do quadro negro, quem é professor, que já deu aula, né, quem dá aula em quadro negro na escola, sabe muito bem que quando o quadro não é bom, já está velho, o giz vai gastar e vai cair poeira aqui, e vai cair poeira lá. Eu tenho aqui, ó, uma caixa de giz, tá bom? Então, isso daqui que está no chão não é cigarro, nem bituca de cigarro não, tá, pessoal? Misericórdia. Isso daqui nada mais eu vou até tirar, né? Porque leite fofoqueiro tem uma mente tão fértil para inventar as coisas. Isso daqui, opa, nada mais eu deixei de propósito. Nada mais do que isso. Aqui, viu, crente fofoqueiro? É giz, pedaço de giz, tá bom? Bom, explicado isso aí, então vamos entender o que a palavra tem para nos ensinar hoje. Louvado seja Deus, né? Bom, sequestro. Falei alguns dos grandes sequestros que houve na história da humanidade, na civilização moderna. Estados Unidos, Califórnia, né? Brasil, Abílio Diniz, Washington Oliveto, o irmão do Zezé de Camargo e Luciano e tantos outros empresários que passam por essa situação tão violenta, né? Tão dramática na cidade, né? Moderna, né? Nessa questão urbana, social e de segurança pública. Mas, no campo evangélico, no campo pentecostal, no campo escatológico, existe uma crença muito grande, oriunda da palavra grega parousia, que é o arrebatamento da igreja. Não vou entrar no mérito agora se isso vai acontecer ou não. Já tenho lives falando sobre a parousia, o arrebatamento da igreja, etc. Ok? Mas só para você entender que a palavra parousia, arrebatamento, é ser retirado com violência, ser retirado com força, ok? Uma espécie de um sequestro, né? A palavra sequestro também, ela tem os seus significados, não é? Quando a justiça dá uma ordem
para que o Estado sequestre os bens de alguém que cometeu um crime, né, de ordem fiscal, etc., sequestrar os bens de pessoas até que pague aquilo que está devendo, etc., e aí vai por diante. Também tem a custódia, de ficar sendo você é sequestrado, você é retirado da sociedade para pagar a sua dívida com a justiça e fica sob custódia do Estado, preso num centro de detenção provisória, preso numa penitenciária, cumprindo lá a sua pena. Ok? Mas, e no campo místico, e no campo espiritual, e no campo da imaginação, da fé, no campo das Escrituras, no campo da Bíblia, no campo de Deus? Deus já falou alguma coisa sobre sequestro para a humanidade? Não estou me referindo ao arrebatamento, tá bom? Que tipo de sequestro será que nós passamos? Jesus falou sobre sequestro? Pasme, pasme, meus queridos e amados irmãos da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da Congregação do Brasil para Cristo, da Porta para o Céu. Pasme, meus irmãos das igrejas pentecostais. Pasme, meus irmãos da Universal, da Mundial, da Renascer. Pasme, meus irmãos da comunidade Paz e Vida, comunidade da Graça, Internacional da Graça. Pasme, meus irmãos da Batista, Presbiteriano e Metodista e Luterano. Pasme, meus irmãos católicos. Se eu te disser que Yeshua, Jesus, já falou e denunciou, quando esteve aqui no seu tempo, sobre um grande sequestro em andamento. Está duvidando? Você não acredita? Vamos, então, ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro de Matatial ou Matias. Eu acho que o meu querido e amado irmão, que mora aqui no meu coração, pastor José Fletcher. Ó, que nome, hein? Fletcher. É um sobrenome aí alemão, ou Fletcher, sei. Enfim, o José Carlos, eu acho que ele não conseguiu entrar na live, né? Ver a live, participar, junto com a sua irmã, a missionária Miriam. É uma bênção de Deus. Esse pastor, esse homem é uma bênção de Deus, né? Assim também como o pastor Cristiano, não é? O pastor Cristiano lá da igreja apostólica Semente da Fé, não é? Enfim, são pessoas abençoadas por Deus. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Matatial, ou seja, Mateus 23:15. Yeshua, Jesus, ele está falando diretamente com um grupo, uma classe de pessoas, né? Uma classe de pessoas, né? Jesus, ele está falando com os fariseus, ok? Fariseus. Então, veja só o que está dizendo aqui para a gente em hebraico, não é? Oi lachen hasoferin veha perushin. Oi lachen hasoferin veha perusin chashanefin ou chashanefin kisovain ou kisovavin aten bayar uvayabash gayer leman ish echad vechi ifegayar taso oto leven Gehinom, essa palavra em hebraico, Gehinom, e no grego nós vamos ter essa palavra Gehinom, transliterada para o grego, não é? Como Gehenes, ou Geena.
Então, Gen Rinom, Vale de Rinom, Leven Gen Rinom, Kifelain, Karen. O que foi que eu acabei de falar para você aqui em hebraico? Mateus 23, versículo 15. A mesma coisa que eu li, só que em grego. Eu não sou muito versado em grego, não falo muito bem grego, não. Mas em grego está mais ou menos assim. Oiai rimim gramanteis kai farisaios hipocritai. Rotipe iageteten talasan kaiten exaran piosai rena proseliton kai rotan genentai poiete auton ruios genes dipeliteron rimon. Ou seja, em grego e em hebraico, é Mateus 23, 15, que está dizendo exatamente assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar, ou rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós, ou réu, filhos do inferno, ou réu do inferno. Como é que nós vamos poder entender e compreender essas comparações e alegorias que Yeshua faz, não é? Com réu e inferno. Presta bem atenção nessa lição, nesse aprendizado de hoje, não é? Como a gente, agora a gente vai conversar um pouco, como a gente pode fazer alguém réu? Jesus disse para os fariseus, para os príncipes do Sinédrio, os doutores da lei. Lembram que eles não eram pessoas ignorantes, analfabetas, semi-analfabetas, analfabetos funcionais. Eles eram extremamente cultos e inteligentes, formados. Fariseus, príncipes, delegados, todos conectados com o templo e com, o sistema que eu quero falar aqui, o sistema religioso. Tá bom assim? Olha lá. Como a gente pode fazer alguém de réu? Para pensar. Como que uma pessoa consegue colocar uma outra pessoa lá no banco dos réus? Hã? Ou filho do inferno, como está no hebraico. Todos nós temos a ideia de que o inferno é um lugar de prisão. Não é verdade? É um lugar de prisão. Quem pode realmente prender alguém? Quem é que pode? Quem tem autoridade para prender alguém? Se você não sabe, qualquer civil tem autoridade para prender alguém. Se pegar a pessoa em flagrante, você pode dar voz de prisão, segurar a pessoa, imobilizar a pessoa e chamar a polícia, pedir apoio e chamar a polícia, não é? Mas essa autoridade reconhecida pelo Estado, reconhecida pela lei, né? Ela é outorgada, de fato, a policiais, civil e militar, ok? A polícia civil, a polícia militar, com uma ordem de prisão expedida por um juiz, cumprida por um delegado e executada por agentes do Estado, civil ou militar. Com um mandato de prisão, né? O policial vai lá e prende, né? Ou a Polícia Federal. Porque o juiz, ele recebe todo o processo do Ministério Público com fundamentação de provas juntadas junto ao processo, colhidos por quem? Pelo delegado, a sua equipe de investigadores, etc. Não é? A parte de inteligência da polícia.
E tudo isso com base na lei, ok? Então a gente está aprendendo que quem pode prender alguém, quem pode manter alguém preso, ou colocar alguém no banco dos réus, é a justiça. E para fazer isso, precisa ser estudado, magistrado, advogado, delegado, precisa ser um juiz. Não é qualquer pessoa sem o mínimo conhecimento do Código Civil, do Código Penal, das leis, etc. Correto? O conhecimento, ele prepondera sobre a ignorância daqueles que desconhecem a lei, a verdade. Muitas vezes, muitos conhecem a lei, conhecem a verdade, beleza? Mas esses que têm conhecimento preferem ignorar a lei, a verdade e encarar os riscos que incorre ao transgredir a lei, não é? Estes são os sistemas, fazem parte do sistema de corrupção, tanto da política, entre todos os partidos, né, entre todos os cargos públicos, desde o vereador até o prefeito, o deputado estadual, o deputado federal, não é, o governador, né, os senadores e também o presidente da República, etc. Enfim, juízes, advogados, delegados, policiais, pessoas de grande conhecimento, grande envergadura no conhecimento das leis, não é? E o sistema não tem só políticos e juízes e delegados com uma deficiência de caráter, a corrupção fala mais alto, e mesmo conhecendo a lei, passa por cima da lei. Nós acabamos de ler um texto aqui, não é, em hebraico, que diz o seguinte: Oi lachen, hazoferin, vehaperushin, haganefin, kisovavin, aten, bayan, uva baiha, uvayabash, leman gayer ish echad vechi, ifegayar ta'asod oto, leven gernon, kifelain, né, kaichen, kaukaren. Ou seja, ai de vós quem? Primeiro, classificação, escribas. Eram homens extremamente cultos e inteligentes. Aqueles que dominavam a arte, que dominavam a capacidade de escrever, não é? Que dominavam a escrita, ok? Eram os escribas. E fariseus, os príncipes delegados do templo da religião judaica, não é? As mais altas patentes aí da religião, doutores, não é? Mas Jesus os chama de hipócritas, pois percorrem o mar, rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é um prosélito? É um gentil, seria um grego, seria um romano, seria alguém fora da etnia e fora da religião judaica. Então eles corriam, faziam de tudo para converter as pessoas ao judaísmo. Será que era para converter a Deus, a Hashem, e aos seus mandamentos? Ou era para aumentar o lucro no templo falso, fake news, que não tinha mais a arca lá, nem a menorá? Ou era para viverem bem às custas, os cães gulosos, não é? Como dizem Isaías, os cães gulosos, como dizem uma epístola de Judas, pastores que alimentam a si mesmos, seu próprio ventre, enfim, hipócritas, né? Muito bem. Depois de os terdes convertido ao judaísmo, né, fazem dessas pessoas réus ou filhos do inferno, né? 2 vezes mais do que vocês. Ou seja, aqueles homens do sistema religioso do tempo de Jesus
por mais que eles parecessem, por mais que eles demonstrassem de forma explícita, não é? O arquétipo físico deles, olha aí o Paulinho, por mais que eles mostrassem, seja bem-vindo Paulinho, muito boa noite, por mais que eles mostrassem religiosidade, Deus, santidade, como tem a bênção aqui, ó, Abraham, aqui no talit, isso estava no lenço deles, aqui a religiosidade do tzitzit, também a sua mitra, né, ou peitoral, por mais que eles colocassem todos os textos sagrados, né, de santidade ao Senhor, Adonai, eles eram ruins, perversos, e não estou generalizando todos os fariseus, não estou generalizando todos os sacerdotes, mas grande maioria já estava corrompida pelo sistema religioso no tempo de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, não é? Vai abarrar leman gayer ishi errad, veri ifegayar, tasso oto, Gehenom leven kifelain karefen. Ou seja, chama eles de hipócritas, né? Depois de ter desfeito ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais que vocês, o réu do inferno. Isso é o que Jesus está chamando eles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para converter um pagão, um gentio ao prosélito, um prosélito ao judaísmo, né? Para ter desfeito deles filhos do inferno, réu do inferno. Porque Jesus, ele entendeu, ele não subentendeu, não. Ele entendeu que aquela teologia que eles pregavam, isto não está se referindo à Torá. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Não é a Torá, mas o estilo, o reavivamento, a renovação, a interpretação da Torá que eles estavam fazendo naquele momento era corrupto, era pernicioso, era maldoso, porque eles não estavam nem aí com a Torá. Na verdade, eles estavam preocupados em comer bem, ter estadia, carruagem, cavalos, camelos, sítio, fazenda. E isso diz alguma coisa para você nos dias de hoje? Enfim, as escavações arqueológicas em Jerusalém estão lá. Se você for lá e você ver a casa do sumo sacerdote Caifás, você vai ficar de queixo caído. Tinha até o furor, piscina térmica. Que luxo, né? Enfim. Então, Jesus critica eles severamente e diz que eles estão correndo atrás das pessoas, tipo evangelizando, vamos evangelizar, vamos salvar esse povo, mas eles não estavam com a intenção de salvar alma e espírito das pessoas, conectar as pessoas a Deus. E eles estavam conectando as pessoas aos pensamentos e às interpretações deles, para ter isso daqui, não é? É diferente hoje. Você vê as pessoas batendo na porta da sua casa, domingo de manhã, as testemunhas de Jeová, você vê o povo evangelizando na rua, indo para evangelizar. Você sabia que até um certo tempo da história, os judeus também evangelizavam, falavam de Deus e tal, mas houve um consenso entre os rabinos, depois do Holocausto, depois das perseguições, depois da Santa Inquisição, a se fechar mais, por causa do medo e do risco de qualquer pessoa espiã, maldosa, entrar numa sinagoga para corromper a fé, para corromper o judaísmo, para causar dissensão, fermento, causar confusão, não é? Contaminar a mente do povo de Deus. Por isso pararam com esse tipo de, entre aspas, ministério, tentar levar a Torá para todo mundo. Mas por precaução e por medo também, depois de tantas perseguições ao longo da história. Tá bom? Bom, mas vamos lá. Mas como assim fazer as pessoas réu do inferno 2 vezes mais? Toda pessoa que está engodada, peito cheio, arrogância, nariz em pé, que acha que é o dono da verdade,
que acha que é o enviado de Deus na terra, que a sua igreja é a única igreja que canaliza o mundo e entre ele e Deus, o intermediário, toda pessoa que se denomina apóstolo, o enviado, o emissário, não é? E ensina tudo errado para o povo, né? Peca mais do que o povo que está no mundo, é réu do inferno. Não está no céu, não tem o Espírito Santo, não está com Deus, né? Está com o mal, está com as trevas, está com a maldade do ser humano, a maldade dele, o diabo dele, o demônio dele, as ambições dele, os pecados dele. Mas vamos chutar o pau da barraca, colocar um kippah, talvez, um talite, vamos colocar um terno, uma gravata, vamos colocar a Bíblia debaixo do braço. Aleluia, igreja! Vamos lá no púlpito da igreja e falar, e gritar, e revelar e profetizar. E ainda ensina tudo errado, cobrando um tal de dízimo, convertido em dinheiro, segundo o concílio de Macon, né, lá na Europa, na Igreja Católica, lá do terceiro século, quarto século. E aí, reverte tudo para dinheiro para ficar bilionário e rico, como você vê hoje aí, esses escândalos estão acontecendo sem parar em todas elas, não é? Muito bem. Esses são os que preferem ignorar. Estes são os do sistema político, como eu disse, e religioso, etc. Mas sempre tem alguém que paga tudo isso e sustenta todo esse sistema. Os patrocinadores, mantenedores, estes são sempre enganados, explorados, abusados, violentados e agredidos. Psicologicamente, teologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, né? Socialmente, ideologicamente. Quem são esses fariseus, escribas, doutores da lei? Pode ver que todo político, claro que tem que ter formação mesmo, porque você vai liderar uma massa de gente, né? Brasileiros e brasileiras. Tem que ter uma instrução, tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter uma formação, não é? Mas formação, academia, faculdade, universidade, aqui não é uma apologia contra os estudos, Deus me livre, né? Porque a própria Escritura vai nos ensinar que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Jesus incentivou os estudos. Examinai as Escrituras, a Torá, porque examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, né? A Torá sempre testificou de Yeshua. Mas isso é um incentivo que nós podemos aplicar na nossa vida diária. Estudar, estudar, estudar. Parou de estudar? Tem o supletivo, tem o EJA, enfim, tem várias ferramentas hoje para você estudar aí, voltar aos estudos, se formar e ser alguém com uma visão, com um horizonte, né, um campo mais aberto, para você poder mostrar realmente o que você é, quem você é, em prol da humanidade, em prol de si mesmo e agradar também a Deus. Né? Então, quem é que paga o pato? Na política tem presidente, tem senador, tem congressista, tem deputado federal, tem governador, tem prefeito, tem deputado estadual, tem vereador, tem secretário, subsecretário, tem vice daqui, vice dali, todas as mordomias que eles têm, os benefícios, não é? Bem como também na religião, papa, cardeais, arcebispos, padres, diáconos. Quem é que paga toda essa estrutura, esse império político, castelos, religiões, tal? Também na Igreja Católica tem até pastores presbiterianos, batistas, aposentados, jubilados, com uma gorda aposentadoria, né? Talvez nunca pegaram no pesado, mas pegaram pesado com o chaveco na igreja, né? Então temos hoje um sistema, né,
que um sistema da Universal, da Mundial, da Renascer, das igrejas gospel, as igrejas modernas de hoje, não só elas, mas as antigas também. Lembram das lives que eu fiz, o Davi Miranda, da Deus de Amor, que está lá no meu canal do YouTube? Ó, antes de YouTube, antes de Facebook, Yakult, né? Antes de SMS, né? Dava para enganar mais as pessoas. Não tinha ainda o Wikipédia, o Google para pesquisar. Hoje tem a inteligência artificial, hoje tem o chat GPT, para você jogar uma palavrinha lá, já dá para você tudo em hebraico, transliterado, e em grego também, em latim, né? E pesquisar sobre o que é dízimo, o que não é. Antes não tinha isso. Né? Antes era só meter o louco para o povo da igreja, falar que Deus falou, o Espírito Santo falou, e todo mundo dava tudo. E eles ficaram bilionários, milionários, né? Com empresas fora, offshores, fora do Brasil, bancos, enfim. Aquele dinheirinho que vai para lá, para fora, nas Ilhas Caimãs, na Inglaterra, todos eles têm. E depois também o Império Assembleiano do Belém, e Assembleiano Madureira, e Assembleiano também do Brás. Aí vem Mundial, vem Renascer, vem todo mundo aprendeu a receita do bolo da prosperidade. Pequenas igrejas, grandes negócios. Enfim. Então, esses caras também não são ignorantes, analfabetos, semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. Não. São pessoas que vão estudar teologia, vão estudar filosofia, vão estudar direito, se formam em bacharel e advogado, eles se formam em antropólogos, eles se formam em engenharia, em medicina, em psicologia, em contabilidade, não é? Sociólogos, sociologia, todos eles têm uma faculdade, 2 ou 3. Mas quem bancou isso sempre foi quem? Os patrocinadores, os mantenedores, que mal se formam na escola, que mal terminam o ensino fundamental, o ensino médio, porque são pobres, têm que trabalhar rápido para levar o pão para casa, o arroz, o feijão, para pagar, comprar o gás, para pagar a energia da luz, para pagar a água que vem, né? Para pagar o aluguel, né? Da casa onde mora, para levar comida para os filhos. Tudo é muito difícil para o patrocinador, mantenedor, ou seja, os fiéis, os membros das igrejas. Você entende isso? Esses são sempre enganados, explorados, abusados, violentados, agredidos psicologicamente. Como assim agredido psicologicamente, teologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, ideologicamente? Quem são? Os eleitores, já disse, os partidários, os torcedores de times, os leigos, os membros de uma religião ou de uma igreja ou de um partido político, gente. Presta bem atenção. Essas pessoas que eu acabei de citar agora, talvez nunca pararam para pensar, para imaginar, para questionar, para perscrutar na sua alma, para inquirir, para filosofar, perguntar: eu sou livre em Deus? Eu sou livre em Jesus? Eu sou livre no Evangelho? Eu sou livre nessa tal graça? Ou eu sou preso? Ou eu sou réu? Filho do inferno? E que inferno é esse que Jesus está se referindo? Não é esse inferno que você imagina que Jesus está se referindo, tá? Crente, tá, irmão? Inferno aqui, em hebraico, é o Sheol. O que é o Sheol? Sheol é para onde você vai, eu vou, todos nós iremos um dia.
Você sabia que todos nós vamos para o inferno? Eu, você, a sua família, todo mundo vai para o inferno um dia. Quando Deus nos chamar, quando o coração parar de bater, quando o cérebro parar e começar o processo de decomposição, óbito, morte. Meu corpo e o seu corpo vai para o inferno. Mas não é esse inferno não que você está imaginando aí, fogo, diabo, chifre, aquela coisa, essa bobagem que colocaram na sua cabeça. O inferno que a Bíblia nos ensina, o hebraico nos ensina, nada mais é do que a sepultura, 7 palmos abaixo da terra. A cova, é o cemitério, é lá. Quando se lê aqui, Leven Gehinom, o Vale de Rinom, já expliquei que isso fica ao sul de Jerusalém, um despenhadeiro abaixo. Hoje é um lugar extremamente lindo, mas no passado, há 2, 3, 4 mil anos atrás, ali foi um lugar de muita maldição, de muito sacrifício, de muitas mortes a Baal, a Dagon, a crianças sendo oferecidas também para o deus Moloque, não é? Em Jeremias, Deus condena todas essas práticas, que nunca ia fazer isso, nunca passou pela mente dele, nunca arquitetou e engendrou criar um lugar de fogo onde seus filhos se queimem, não é? Então as crianças eram mortas, eram oferecidas entidades ali, não é? Então ficou conhecido como Vale de Rinom, ou Gehinom, que do hebraico para o grego deu Geena, ou Genem, Genes, ai, meu pai, em grego, ok? Mas por que Jesus vai associar as pessoas que são enganadas pelos políticos e pelos líderes religiosos como réus do inferno? Porque eles, Jesus diz, vocês têm a chave do reino dos céus. Vocês não entram e vocês também não permitem aqueles que querem entrar, mas os torna 2 vezes réus do inferno mais do que vocês. Olha isso. Mas que chaves são essas? Não é a chave, não, o muro de chave que você tem, não é? Pode fazer uma associação com isso, sim. A chave aí, para que serve uma chave? Chave não serve para abrir um cadeado? A chave entra correta naquele segredo daquele cadeado, cada cadeado lá tem um segredo, cada fechadura de cada porta tem um segredo, lá um miolo, cada chave tem um desenho ali, que é um código para abrir a porta da sala, da cozinha, dos quartos, do banheiro, do portão. Então, chave significa o quê? Conhecimento. E conhecimento é o quê? É poder. Começando essa live, lembra que eu li lá? Hoi lachen hazoferin, não é? Ve haperushin. Olha só. Ai de vós, escribas. Escriba era uma pessoa extremamente letrada, era uma pessoa que tinha autoconhecimento de ortografia, gramática, e ele escrevia em hebraico, em grego, em latim, ele conhecia. E fariseu, extremamente culto, letrado, príncipe, delegado, autoridade. Não é isso? Portanto, conhecimento, chave é conhecimento. Chave é conhecimento. Conhecimento é poder. Poder é autoridade. Eu não entro, mas também não compartilho com você o segredo. Não dou para você o segredo. Não dou para você como se molda essa chave para você poder entrar. Eu prefiro que você permaneça na ignorância, sem saber, sem conhecer a real e a verdade. Porque se você não conhecer a verdade, eu manipulo você. Um exemplo de manipulação. Dízimo nunca foi grande dinheiro nas escrituras, mas o homem, a autoridade, o cardeal, o bispo, o padre, o pastor, o missionário, o apóstolo, o profeta, né, o presbítero, vai falar para você que grana é dízimo sim, você tem que dar para Deus, não está roubando a Deus. Está entendendo? Então são várias chaves
segredos fúteis que o sistema religioso passa para você. Se você não vier à igreja, se você não der dízimo, você é ladrão e você vai para o inferno. Que inferno que você vai? Vai sofrer, vai ser condenado? Isso é mentira, é balbúrdia, isso é pilantragem, isso é malandragem, cafajestagem, isso é vagabundagem. Só para você encher a CNPJ da igreja, só para você encher a conta da igreja. Quem manipula a conta da igreja? É Deus, o Pai que está lá em cima? É Jesus? Não. Não. É quem abriu a igreja. Está entendendo? Muito bem. Então, tornar uma pessoa, converter uma pessoa a uma denominação com a sua ata, não é? Com o seu credo. A igreja crê nisso, né? Doutrinar essa pessoa, encher um monte de linguiça na cabeça da pessoa. É isso, 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 é isso, é isso, é isso, é isso. Você não pode mais falar assim, tem que falar desse jeito, tem que andar desse jeito, tem que colocar tal roupa, você não pode mais ir ali, aqui, lá, papapá. Isso é tornar uma pessoa réu do inferno. O inferno, você sabe o que é a sepultura. Sepultura serve para quê, gente? Para que serve uma sepultura? Agora meu olho está começando a ficar embaçado, misericórdia. Para que serve uma sepultura? A sepultura serve para guardar, bloquear, obstruir o vazamento de gases que saem do corpo, não é? Gases que saem do corpo, provocado pelas substâncias, pela decomposição que começa a comer a carne, o corpo, apodrecer debaixo da terra, guardado em um caixão. Por isso que há 7 palmos, né, para evitar uma contaminação. E o mau cheiro e tudo aquilo. Mas a sepultura é um lugar de cadáver, que se decompõe, é um lugar que não tem luz, não tem oxigênio, é um lugar de treva e de escuridão. Por isso que Salomão vai dizer em Eclesiastes 9, se eu não me engano, que aquele que vai para a sepultura não tem ciência, conhecimento, sabedoria e sentimento, não tem projeto, não tem sonho, não tem realização, não tem nada lá. Claro que não tem nada. O corpo em si não pode fazer essas coisas, porque nós saímos do corpo, beleza? Então, fazendo um paralelismo e uma comparação para nós aplicarmos aqui a palavra de Jesus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido, né, ao judaísmo. Depois de o ter desconvertido, o fazeis filho ou réu do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Porque as pessoas não têm a capacidade, o conhecimento, a instrução, a inteligência, a cultura espiritual da revelação. Eles tinham. Então, a punição para eles era e é e será bem mais severa para eles no mundo espiritual. Entretanto, se eles que conheciam isso sofreriam a punição severa, tornando-se réus também do inferno, da inutilidade, da maldição, da escuridão, da decomposição moral, da decomposição espiritual, da falta de luz do Espírito Santo de Deus, a treva, os bichos, não é? As enzimas psicológicas, as enzimas do coração do homem que saem as coisas mais ruins, enganosas e perversas, essas enzimas que corroem a santidade, que corrói a verdade, que corrói o amor, que corrói a caridade, que corrói a igualdade, não é? Essas enzimas, elas são muito piores na cabeça daqueles que não têm conhecimento de nada e acatam todas essas enzimas, todos esses vermes, todo esse mau cheiro,
toda essa podridão, toda essa corrupção, todas essas teologias de prosperidade, todas essas campanhas, todas essas idiotices, todos esses negócios de, pega aqui o seu menorá, pega aqui pega aqui a sua arquinha, leva para casa, pega aqui o seu menorá por 600, por R$1.000, pega o seu menorá, pega o óleo por um valor tal, não sei o que, não sei o que. Então, todas essas porcarias, elas representam enzimas, bichos que nos corroem espiritualmente, que, como traças, corroem a roupa santa, a roupa branca, a santidade, o caráter, não é? A verdade, a virtude, a pureza, a retidão de uma pessoa. Aí a pessoa fica como se estivesse numa escuridão fechada, apodrecendo dentro de uma religião. Porque ela não vive, ela não tem experiência, ela acha que tem experiência com Deus, mas não tem. Ela não vive, ela está como se fosse um zumbi, não é? Ela não participa do corpo de Cristo. Ela não se alimenta do corpo de Cristo. Ela não toma o sangue de Jesus, né? Ela é um zumbi, ela come cadáver. O zumbi gosta de comer gente viva, né? O zumbi gosta de tomar sangue de vivo, segundo a lenda, não é, dos filmes de terror. A pessoa vive assim, não é? Achando que está tomando o sangue de Jesus, comendo o corpo de Cristo, mas está completamente intoxicada, corrupta, sendo corrompida e envenenada. Muito bem. Me parece então que nós temos, não é um celeiro de denominações e de igrejas no mundo, mas parece que temos um grande cemitério generalizado, universal no mundo. Parece que as igrejas se tornaram grandes sepulturas e mausoléus que atraem, né, as pessoas, para guardar essas pessoas, apodrecê-las. Nós vamos passar um pouco mais avante essa questão, não é? Agora, presta bem atenção nisso. Eu comecei essa live dizendo que quem pode colocar alguém no banco do réu é um juiz, um delegado, né? Pegou e prendeu uma pessoa, cumprindo a justiça, ok? Mas, como a live se trata de sequestro, ladrão, sequestrador e sequestro, eu quero falar sobre o maior sequestro da humanidade em andamento que vem acontecendo desde os tempos bíblicos. Eu acabei de provar para você agora que o sistema religioso, né? O escriba e o fariseu, o religioso, o pastor, o bispo, o cardeal, o padre, o missionário, o falso apóstolo, o evangelista, o presbítero, o ancião, o reverendo, simbolizam esses caras aqui. E esses caras conseguem tornar você, minha irmã e meu irmão evangélico, não é um candidato a entrar no reino dos céus, não. Eles conseguem transformar você em réu, 2 vezes mais réu, condenados a um inferno moral, a um inferno religioso, a um inferno intolerante. Eles conseguem fazer isso com você. Você se torna réu do inferno, que você leva uma vida bitolada, de fanático, de abobado, uma vida fora da realidade, uma vida de uma pessoa chata, onde ninguém quer ver você por perto. A vida de uma pessoa que não gosta do outro porque o outro é católico. A vida de uma pessoa que não gosta do outro porque o outro é judeu. Né? O que eu mais tenho encontrado são crentes evangélicos com um antissemitismo aqui, ó, saltando pela veia, pelos poros, disfarçado de cristãos, com uma desculpa esfarrapada de ódio aos judeus, que os judeus fizeram isso. Você se torna réu desse inferno, desse mundo de trevas, de inutilidade e de decomposição religiosa. Porque você é incapaz
de olhar o outro como seu irmão, como filho de Deus, independente da crença e da religião dele. Você se torna réu do inferno quando você começa a atacar as religiões de matriz africana, começa a demonizá-las, satanizá-las, não é? Quando você começa a sentenciar as pessoas ao inferno, à condenação. Você se torna réu do inferno quando você começa a satanizar, não é, os palestinos por causa do Hamas. Hamas é uma situação horrorosa que deve ser banido, extinta da face da terra. Mas a população, os civis, não. São tão seres humanos quanto você. Não é? Precisam de amor, de Deus, de carinho, e nesse momento precisam de mais, de um Deus mais físico, mais expressivo em doações, em alimento, em água, em comida, bem como também os judeus que foram atacados de forma horrorosa e hedionda, não pelos palestinos, mas pelo Hamas. Você consegue entender isso? O sistema político e religioso de mãos dadas, mentindo para você o tempo inteiro que Deus é isso, que Jesus é isso, que o inferno e o diabo tem que dar, compra a minha ideia, odeia o outro que é do outro partido, ama esse. Tudo isso é um inferno, é uma treva, é uma escuridão, uma ignorância espiritual, uma ignorância social, uma ignorância filosófica dentro do ser humano. Se torna réu do inferno. Então, Jesus já estava denunciando aqui no tempo dele que já haviam pessoas sequestradas pelos fariseus, pelos escribas. Pessoas sequestradas por Herodes. Pessoas sequestradas por Roma. Olha isso como é importante. Hã? Muito bem. Mas quem é que pode libertar você desse cativeiro que você vive? Que você acha que é o seu mundo, a sua comunidade, que está feliz aí, vendo tudo que está acontecendo aí dentro. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que não estão felizes dentro da igreja evangélica, que não estão felizes dentro das denominações, mas elas estão presas. Por quê? Porque o sequestrador, o fariseu e o escriba, o doutor, o teólogo, entrou na sua cabeça, colocou um monte de mentira aí dentro. E você não consegue sair, né? Vamos lá. Quem que pode te libertar? Só um pode libertar você. Jesus. Yeshua. Hamashia Menetzeré. Está escrito em Isaías 61, diz que o Messias viria para libertar os que estavam presos, sequestrados, sobrecativos. Vamos ler isso? Opa! Está escrito assim, Isaías 61. Ruá Adonai Yerever, perdão, Senhor. Ruá Adonai. Ruá Adonai, Jeová, Alai Yan Mashiach, Adonai. אותי לבשר ענבים שלחני, לחבוש לשיברי לוי, לקרוא לרבועין, דבור ולסורין, פקש coash. Ou seja, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade a quem? Aos réus, aos cativos. Quem os tornou réus e cativos? Escribas, fariseus, religiões, doutrinas, usos e costumes. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mais uma vez,
quero ler para você aqui Isaías 61 em hebraico. Ruah Adonai Yehiver Alaim Yan Mashiach. Adonai oti levazer anaim, ou anavin shelachani. Anavin shelachani lagavush. Lenisheberei levi, likero, lirevuin debor velasurin pekash koash. Ou seja, o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Yeshua, ou Yahusha, ou Yehusha, como você bem entende e aceita, né? Se comunica bem, né? Digere bem, aceita bem, Jesus. Ele é o justo juiz. É ele que denuncia o sequestro tanto do povo de Israel, como também dos gentios, dos pagãos, dos góis da sua época e de seu tempo também. Jesus, com sua mensagem de amor e de misericórdia, que é o justo juiz e que liberta as pessoas desse inferno, não é? Desse inferno, não é? Oi lachem, rasoferin, não é? Verrapelushin, haranefin, kisovavin, aten bayan, uvayabash, gaer ishir echad vechi, ifegaral, tasol otol, leven Gehenom, que é o tal do Sheol, inferno, não é? Kifelain kahen. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, depois de o teres feito, convertido ele ao judaísmo, fazeis filho do inferno, ou réu do inferno. Quem é que tem essa capacidade? Quem é que faz isso com as pessoas? Oh, a Cristina Ferreira, que Deus te abençoe, muito boa noite, minha querida, Deus te abençoe, estamos juntos, hein, lá nos posts lá. Inclusive, não são só aqui os escribas, quem seriam os escribas hoje? Os escribas hoje seriam os, oh meu Deus, aqueles que são formados em letras, em idiomas. Também os fariseus, claro, os líderes religiosos, eles eram os príncipes, os delegados lá do templo, da época de Jesus. Então, essas pessoas de elevadíssima cultura, conhecimentos, magistrados, que dominavam bem a escrita, né, o hebraico, o grego, o latim e tal, os idiomas da região, essas pessoas, com toda essa sua capacidade, elas se perderam, elas se venderam à corrupção política entre a teologia e a política de Roma e a política da Grécia e o imperador e também o Herodes, né? Então, não são só nos dias de hoje, viu, Cristina? Não são só os pastores, bispos, diáconos, anciãos, reverendos, missionários, falsos apóstolos ou rabinos, né, cardeais e padres. Não são só os religiosos que conseguem fazer uma lavagem cerebral na mente da pessoa. Não. Mas também o vereador, o prefeito, o governador, o deputado estadual, o deputado federal, presidente, Congresso, Senado. Essa turma, cuja maioria são advogados, professores de universidade, economistas, né, sociólogos, médicos, engenheiros, arquitetos, tá entendendo? Juízes, advogados. Então são pessoas que manejam bem a letra, o conhecimento, a intelectualidade, a leitura, a gramática, os idiomas,
mas se corromperam, não é? Por causa de uma coisa chamada dinheiro. Perderam a sensibilidade, o amor ao próximo, a luz foi apagando, que luz é conhecimento de Deus, a luz, tanto de Deus quanto dos homens, a luz foi apagando, conhecimento de Deus, foi apagando o caráter, a pureza, a virtude, se corromperam, e aí se tornaram trevosos, e faz com que as pessoas se tornem também réus, filhos, presos, cativos. São também sequestradores da racionalidade, sequestradores da personalidade, sequestradores do intelecto, da mente pensante das pessoas na sociedade. Quando uma pessoa defende de forma cega o seu partido ou o seu candidato, como nós vimos nos tempos que se passaram, que está se passando, não é? Com todo respeito, vocês me perdoem, me desculpem, mas a casa está caindo, vocês estão vendo aí a questão dos bolsonaristas, não é, Cristina? Nessa nação brasileira, também se tornaram réus dos fariseus, um fariseu como Silas Malafaia, um fariseu como Edir Macedo, um fariseu como R.R. Soares, um fariseu como Marco Feliciano, né? um fariseu como o Valdemiro Santiago, o Estevão Hernandes, toda essa turma aí, todos eles. E agora a Polícia Federal está puxando os áudios, as conversas, as provas, eles falando, né, a corrupção deles. E eles são fariseus, porque eles tornaram as pessoas réu de uma inutilidade. Estão todos num sepulcro, numa escuridão, estão se decompondo, não é? As enzimas, ou seja, se decompondo nos seus ódios, nos seus preconceitos, nas suas intolerâncias ao negro, intolerância à questão do gênero, intolerância aos homossexuais, intolerância a isso, intolerância a pobre. Todos eles estão nessa enzima, nesse inferno, colocado por um tal de Bolsonaro, sua família, colocado por um tal de Malafaia, colocado pelos fariseus desse grande sistema podre. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é que Jesus é ele que já denunciou esse sequestro. Você está sequestrado por esses homens religiosos, por esse sistema. E todos eles estão de conluio, de mãos dadas com o mal deste século, deste mundo, que é o homem corrupto, não é? Jesus já denunciou aqui que os fariseus tornavam as pessoas réu. Já expliquei o que é o inferno, escuridão e ignorância. Réu desse mundo mal, onde só eles lucram, ganham, ficam ricos e bilionários, como Anás, Caifás, os fariseus e o povo que se lasque. A sua obrigação é dar, traz para o templo, né? Enche aqui e dá dinheiro também, ok? É isso que acontece hoje. Mas Jesus vem e denuncia, só que Jesus vem e na sua emanação espiritual e divina, Jesus, ele cumpre o Isaías 61, não é? Rua Adonai Yehiver Alain Yah Mashiach Adonai Oti Levazer Anavim Shelachani Laravosh Leshiberei Levili Kero Lerevuim Debor Velassorim Pekashkosh. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Liberdade aos cativos, aos réus, presos mentalmente, politicamente, emocionalmente, teologicamente, psicologicamente. E a abertura de prisão aos presos. É Jesus, com seu amor, com sua igualdade, com sua compreensão, Cristina e Paulinho, que tem esse poder, através das boas novas, da palavra, libertando pessoas, não é? Mas veja só
o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22. Em hebraico está escrito que ha'aval lo yadun et ishin ki in kol hadin natan laben. E em grego nós temos o degarro pater crinei, que é de julgar, crinei, odena alaten crisin, passando do kenton ruio, ou seja, está escrito no Evangelho de João 5:22, pois o Pai, Hashem, o Eterno, pois o Pai, a nenhum homem julga, mas todo o juízo deu ao seu Filho, Yeshua, Hamashia, Benet, Zeré. Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, etc, etc, para libertar os cativos, dar abertura de prisão aos presos, não é? Então, João 5:22 diz que, pois o Pai não julga nenhum homem, mas todo juízo deu ao Filho. Então, Jesus é o juiz. E esse juiz já te deu a sentença, já deu a sua libertação. Esse juiz já estourou o cativeiro. O que você está fazendo aí dentro desse cativeiro, crente? O que você está fazendo aí dentro desse cativeiro, irmão, irmã? Com todo o respeito, mas o que você, crente da Deus e Amor, está fazendo aí dentro? Com todo o respeito desse cativeiro, né? Quando uma pessoa sequestrada, uma pessoa em cativo, ela não tem liberdade de escolha do que ela vai comer, do que ela vai beber e vestir, como vai dormir. São eles que determinam tudo que você vai comer, que você vai beber, como que você vai dormir. Olha para a tua vida, compara a tua vida com a vida da Leia, com a Débora, do Davi, com a vida dos netos do Davi Miranda, já falecido, com a vida da esposa, os patrimônios que eles têm, está na minha live, que eu já denunciei eles, junto com o site e a revista eletrônica Metrópole. Está tudo lá. Olha para a tua vida e olha para a vida deles. Você que está na Universal, na Mundial, pelo amor de Deus, gente. Olha para as Escrituras. Olha para o justo juiz que já destruiu esses cativeiros. Essas igrejas são cativeiros que mantêm vocês presos nas doutrinas, nos usos e nos costumes deles. Atos 10:42. Em grego nós temos Caim parengelen remin. Ele nos ordenou. Caim parengelen. Caim parengelen, Caim paregen. Perdão, gente. Caim paregen len remin. Ele ordenou, não é? Pregar ao povo, krixaiton laon, e testificar solenemente, cai de amar tirastai, que ele é, roti autoestim, o designado, Jesus, menos por Deus, juiz, hipotouteon critens, dos vivos e dos mortos, zouton kai necron, de morte. Olha isso, né? Olha que maravilha. Ele nos ordenou pregar ao povo e testificar solenemente que ele, o designado por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Quem é esse designado por Deus, juiz dos vivos e dos mortos? Quem deu crédito à nossa pregação, né? Isaías 53. Quem hoje dá crédito às palavras de Jesus e Yeshua? 99,9%. Porque ninguém quer amar o próximo. Ninguém quer fazer caridade. Ninguém quer ir ao encontro do pobre, mudar a vida do pobre. Ninguém quer mudar a vida das pessoas. Se querem mudar, assim o fazem por interesse. É uma troca, é uma agiotagem. Ou você dá,
Ou a famosa frase do Macedo, ou dá ou desce. Ou você dá o dinheiro em dízimo, em oferta em campanha, ou então cai fora. É um Deus agiota. Esse Deus do cristianismo e ramificações evangélicas é o pior Deus já existente em toda a face da terra. Porque é um Deus bancário, é um Deus Crefisa, é um Deus BMG, é um Deus, não é, que você tem que dar. Ele quer dinheiro. Eu nunca vi um Deus tão obcecado por grana, por dinheiro, por pix, por propósito, por campanha, por moeda, por dinheiro, por cheque eletrônico. Eu nunca vi um Deus tão obcecado por dinheiro. Eu nunca vi um Deus que nunca tem casa. Sempre tem que pedir dinheiro para alguém construir uma casa, uma igreja, uma sede, um templo. Eu não entendo esse Deus. Não quero entender. Porque esse Deus foi me gerado por dinheiro, eu tenho um nojo. Ele faz referência a Mamon, não é? Veja só, para nós terminarmos a nossa live, aos Efésios 4, versículo 8, nós temos assim, em grego, diologei. Diologei é, eu acho que é amabaseis ipsons eirematon teusen. Airama losian eduken dond matatois antropos, que são homens humanos. Eu não sou muito assim no grego não, então peço perdão, tá bom? Mas no hebraico nós temos o mesmo versículo, Efésios 4, 8. Alken hu omer alahal lamaron savach sevich vaiten mataton matanot laad. Ou seja, pelo que diz, quando Paulo escreve aos Efésios, subindo ao alto, levou cativa a catividade, ou cativo, cativeiro, e deu dons aos homens. E um dos dons, quem é que morreu? Quem é que morreu, não é? E foi resgatar toda a cambada, desde o tempo de Adão até o dia em que ele morre na cruz, porque desde o tempo de Adão até o dia em que Jesus morre ali na cruz, todos os milhões e milhões e milhões de hebreus e de pessoas, e também de todos os povos, pagãos, cananeus, moabitas, tudo que se imagina, não é? Todas essas almas e espíritos precisavam serem libertas do inferno, né? Serem libertas das trevas. Mas que inferno e trevas é essa? Todo mundo estava socorro, meu Deus! Fogo e um capeta queimando o mundo. Não. Elas estavam em tormenta da sua psique, da sua ignorância. Também elas estavam num estado de réus, né? Elas estavam num estado de condenação devido ao ensinamento dos escribas, seja suméricos, faraônicos, seja babilônicos, medos e persas, de todas as culturas e crenças e pessoas, inclusive também de Israel, talvez, claro que sim, né? Presas na ignorância da mentira que lhes fora pregada durante muito tempo e muitos anos. Principalmente aqueles que foram hipócritas, que não serviram o seu Deus com dedicação, com honestidade, com carinho, com virtude, com amor à humanidade, não é? E acreditaram nas falsas teologias dos seus líderes religiosos e também dos seus governadores, imperadores, deuses gregos, romanos, enfim, suméricos, egípcios, etc. Jesus foi lá e tirou eles, não é? Atos 10, 42, aqui, perdão, cadê? Efésios 4, 8,
Pelo que diz, subindo, quando ele sai do seu corpo, ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, não é? Então ele vai, ele liberta as pessoas desse estado de refém da ignorância, refém da maldade, da teologia dos homens, das religiões de seu tempo. E deu dons aos homens, não é? Por isso que a primeira epístola ou segunda epístola de Pedro vai dizer que quando ele morre, né, lá na cruz, ele já paga, olha isso, o resgate. Ele diz tetelestai, lá na cruz. O tetelestai quer dizer o seguinte, é uma dívida paga. O tetelestai, esse termo, era usado nos documentos para um alvará de soltura de um preso, para o pagamento de uma dívida em dinheiro, não é? Sua dívida tá paga. Pode ir para a libertação também de um escravo, tetelestai, escravo agora é livre, ok? Você vê que maravilha? Ali na cruz, ele já começa, ele já paga tudo isso. Se Jesus, na cruz do Calvário, no tetelestai, tudo está consumado, tudo está pago, por que você continua pagando para os falsos cristos? Por que você continua pagando para os fariseus? Por que você se permite ser réu? Por que você se permite ficar duas vezes mais complicado num processo espiritual de mentira, de erro, de podridão, de cova, de cemitério, de inutilidade? Tanto para o campo religioso, quanto para o campo político. Por que você se permite isso? Se Jesus já pagou. Quero te dizer, no final dessa live, a palavra kofer, ou correr, em hebraico significa resgate. Jesus já nos resgatou. Mas existem muitos de nós que criou prazer, ficou viciado, ficou louco, ficou abilolado, ficou tapado, demente, ficou idiotizado pelo ambiente do cativeiro. Se acostumou com o cativeiro. Se acostumou ao sofrer. Se acostumou aos gritos do sequestrador. Deus, ele é o Pai. O sequestrador, essa cambada de religioso. O cativeiro é esse monte de denominação que tem pelo mundo e aqui no Brasil. E o que o sequestrador faz para se dar bem nessa vida? O sequestrador é a pessoa que priva alguém de sua liberdade. Não é isso? Contra a sua vontade, contra a vontade da pessoa. Geralmente para obter vantagem, dinheiro, troca, vingança, etc. Código Penal Brasileiro, o artigo 148, crime de sequestro e cárcere privado. Quando o sequestrador tem a finalidade de pedir dinheiro para libertar a vítima, chama-se extorsão mediante sequestro, né? Artigo 159 do Código Penal Brasileiro. Bom, o sequestrador, no caso, ele é o indivíduo que se diz pastor, ancião, reverendo, presbítero, missionário, padre, até rabino, líder religioso. Por quê? Porque ele tira você da sua liberdade, da sua comunhão, da sua koinonia em grego, seu viver em comum com sua família, com seus parentes, colegas e amigos. Ele vai lá, ele tira, ele percorre o mar e a terra, como os fariseus. Tira você, leva para dentro da igreja, sequestra você, começa a podar, começa a cercear os seus direitos como de mulher, no caso da Deus de Amor, e de tantas outras igrejas por aí. Aqui é a doutrina do homem. Mulher não pode pintar o cabelo, não pode fazer nada disso. Fiz uma live antes de ontem falando da vaidade exacerbada e sensualizada no altar. Aí é outra coisa. Mas esse sequestrador, no caso, a doutrina, o conceito
da Deus e Amor é de sequestro. Tira você do mundo, não é? Se o seu estado no mundo estava ruim, agora vai ficar pior. Porque você não pode, o homem não pode ter barba, porque segundo o RI, a barba é cheia de demônio, o bigode também. Então Cristo e os apóstolos, o pessoal da Bíblia, tudo endemoniado, não é? O que a gente faz então com a poesia de Davi, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce pelas bárbaras de Abraão, papapá, papá. Pega esse texto e joga fora, pessoal, Deus é amor. Então vamos lá. A mulher não pode pintar o cabelo, não pode cortar, né? Ou as irmãs afrodescendentes não podem também alisar o cabelo, né? Não podem pintar o cabelo, enfim, não pode escovar, não pode platinar, não pode fazer entrelaçamento, não pode nada. Não pode se maquiar, não pode colocar um brinco, não pode viver a sua feminilidade, a sua vaidade humana, natural, que Deus colocou na mulher. Os homens não podem ter bigode, não pode ter penteado muito tal, porque já é vaidade, não pode usar aquela roupa vermelha, que é pecado. Mas a corda vermelha foi sinal de libertação para Raabe, não é? Na torre de Jericó, onde ela morava, que simboliza o sangue do cordeiro. Mas fazer o quê? Ai, ai, e o sangue de Jesus também não era azul, nem verde, nem branco, nem cor de ouro. Era vermelho. Olha quanta bobagem, né, que esse povo escreve. E também não pode usar bermuda, não pode usar calça, não pode fazer nada. Não pode pintar a unha, nada. Tem que viver como uma ogra, né? Tem que viver como uma pessoa do tempo das cavernas. Isso tudo é um sequestro e você vive de acordo com aquilo que o sequestrador permite você viver. Você não está vivendo a liberdade que Cristo te deu, né? Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra, ok? Muito bem. E assim vai a manipulação, exploração mental, exploração psicológica, a bitolação religiosa e as intolerâncias que temos no mundo hoje. Todas as pessoas que pensam igual o Bolsonaro, todas as pessoas que pensam igual o Magno Malta, Marco Feliciano, o ex-missionário Davi Miranda e a sua família Miranda, todas as pessoas que pensam igual o Edir Macedo, igual o Valdemiro, igual o Malafaia, né, igual o José Wellington Bezerra, Assembleia de Deus do Belém, e o Manuel Ferreira, Assembleia de Deus do Madureira, e seu filho, não é? O Samuel Ferreira, né? Manuel Ferreira é o pai, Samuel Ferreira é o tal bispo aqui da Adebrais, na Celso Garcia, do ladinho ali do Edir Macedo, bem vizinho, coladinho assim, também do Agenor Truque. Todas as pessoas que estão na onda desses caras, achando que estão indo no Evangelho, vocês estão em sepulcros caiados, vocês estão em grandes cemitérios, vocês estão em grandes ambientes de maldição, vocês estão, não é, sequestrados. Mas não é pelo Espírito Santo, nem a parousia, o arrebatamento, não. Vocês estão sequestrados pelas mentiras, pelos engodos, pelas teologias, por essa porcaria de pregação que eles têm. Mas quem se dá bem? Somente eles. Vocês estão sempre esperando uma vitória, carregando a cruz, passando pelo deserto, sofrendo. É isso mesmo, aleluia, um dia vai chegar a bênção. A melhor bênção é quando morrer e chegar no céu. E quando estiver aqui, a vida é assim mesmo. A vida é ruim, é desgraçada, cheia de dívida, nome sujo, problema, doença, falta de dinheiro para comprar remédio, morando em comunidades onde tem tráfico na sua porta, onde tem tiro, bala, morte, estupro, um monte de coisa, uma desgraceira, polícia invadindo, uma série de coisas horrorosas, não é? Ônibus lotado, né? Quando compra um carro, o carro é velho, cheio de problema, de multa, de dívida. Essa vida desgraçada é só para você, que acha que está uma bênção, porque você é de Deus e tem que sofrer. Mas eles não largam a riqueza deles para passar um dia no seu barraco, na sua comunidade, né? Eles não largam a mansão deles. Eles não emprestam o carro deles para você dar um rolê, levar sua filha ou a sua família para passear. Eles não tiram os filhos deles das melhores escolas no Brasil e no exterior para colocar na sua escola, aí no seu bairro, na periferia, no subúrbio, na escola da municipal ou estadual. Eles não querem, porque eles sabem o que é melhor para eles. Porque eles são sequestradores. É o maior sequestro da história da humanidade em andamento, já denunciado por Jesus aqui.
Mas ele, o justo juiz, veio junto com o advogado. Uma palavra para Espírito Santo, o Hakodesh, em grego, é paráclitos, advogado, intercessor, aquele que está sempre ao lado, dia e noite. É melhor você dobrar o seu joelho, irmão, irmã, e pedir para esse advogado, para ele representar você diante do justo juiz, que é Jesus, que já quebrou todos esses cativeiros. Só você que não enxerga. O príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento, está escrito. Seu entendimento está ofuscado. Seus olhos estão com catarata e glaucoma. Você está cego, está surdo, está mudo, está paralítico, você está morto. Você está achando que está vivo. Nova criatura na igreja. Você acha que ser nova criatura é só parar de beber, fumar, usar drogas, sair do mundo, da prostituição. Você acha que é só isso. E frequentar essa vidinha regulada, cheia de usos e costumes da sua igreja. Você saiu do mundo. Igual os gentios. Saíram do mundo do paganismo, deixaram de ser romanos, gregos, não é? Enfim, entraram, se tornaram proselitismo, entraram para o judaísmo. Só que receberam tudo, entre aspas, a pregação da Torá naquele tempo, só que de uma nova interpretação dos fariseus. Só você tem que dar e seguir uma coisa bem pesada. Colocam um camelo para as pessoas carregarem e eles não carregam uma mosca. Mais ou menos isso, acho que eu falei errado aqui. Né? Por isso que Yeshua disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, etc, etc, etc. É você que escolhe. Tem certeza que você ama Jesus? Tem certeza que você está com Jesus? Tem certeza que você conhece Jesus? Não adianta carregar isso aqui não. Para cima e para baixo. Debaixo do sobaco, na Bíblia ou no celular. Se você não está vivendo livre, suave, feliz, desfrutando tudo que Deus criou para você, tudo que Deus fez é bom. Tem gente que não pode ir na praia, que não pode ir no clube, porque é pecado, tem mulher assim, tem homem assim. Vai viver a sua vida, é o problema deles. Não se pode nada, porque a igreja matou aqueles a quem Jesus Cristo morreu para dar vida. A igreja vem e mata, a religião vem e mata. Os fariseus, os escribas, tornam vocês 2 vezes mais réus do inferno, da inutilidade, das trevas, da ignorância, de todas as intolerâncias e preconceitos e discriminações. Tornam vocês cegos, tornam vocês reféns dos cativeiros chamados igrejas, denominações, religiões e doutrinas. Shalom, que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por ter estado comigo até agora. Muito obrigado, Cristina Ferreira, que Deus te abençoe bastante, ilumine a sua vida, abençoe seu marido, abençoe a sua família, poderosamente o Paulinho também, e todos aqueles aos quais assistirem essa live. Peço, sim, encarecidamente, para que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem essa é a minha transmissão e também que se inscrevam no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Né? Não sei se o pastor José Carlos Flasher, né? Um amigo do peito, um irmão que Deus me deu, também um homem de Deus, né? Que, não sei, vamos ver aí sobre uma ajuda teológica, ajudar ele, né? É um homem de Deus, um abençoado. Ele e sua esposa Miriam, cujo nome é o mesmo da minha esposa Miriam. Quem sabe, juntos, né, pastor? Tudo está na mão de Deus. Fico honrado, viu, do senhor querer ter instrução, estudo com a minha pessoa. Lembrando que não tem nenhum valor a ser cobrado. Tá bom, pastor José Carlos? Aqui não. De graça receber-se, de graças dai. Bom, agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Ó, a mão de Deus, né, Cristina e Paulinho, tá começando a agir nesse país. O justo juiz está agindo. Os hipócritas, os falsos, estão caindo e vão para a cadeia.
Deus abençoe a todos vocês, a nação brasileira, o mundo, os palestinos, africanos, venezuelanos, todas as pessoas que estão sofrendo, né, como reféns. Shalom, boa noite, até a próxima live. E às 3 horas da manhã eu estou orando aqui na minha casa por todos nós. Deus te abençoe, tá bom? Também mando o meu abraço com todo carinho e todo amor a todos os membros do meu grupo de oração e mensagens curtas no WhatsApp, Rosa de Saron. A todos os irmãos que estão lá, tá bom? Que nós estamos orando e Deus tem dado vitória, Deus tem dado cura, libertação, milagre, uma bênção no nosso grupo do WhatsApp. São poucas pessoas, tá bom? Caso vocês queiram participar, é só pedir e aí manda o seu WhatsApp ou eu mando o link em particular para vocês. Tá bom? Shalom, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Opa, é aqui que eu desligo agora. Tá de frente para mim. Vamos ver. Oh. Aí.